E aí pessoal, tudo bom? Então hoje no canal vamos falar sobre o Cristo que João ouviu. Então olha que legal, o Cristo que João ouviu. Nós estamos falando sobre a série Apocalipse, lendo aí principalmente os primeiros capítulos. Aí nós estamos na verdade no primeiro capítulo e eu vou me basear hoje em Apocalipse 1, dos versículos 9 ao versículo 11. Essa série de mensagens já tem outros vídeos gravados. Se você ainda não assistiu, você pode assistir e terá mais vídeos ainda que vão complementar o nosso entendimento sobre Apocalipse. Antes de prosseguir, se inscreve no canal aqui, por favor, isso ajuda bastante. Se você gosta desse tipo de conteúdo, vai ter bastante por aqui, então já ativa o sininho também. E claro, se você quiser, deixe nos comentários aí a sua opinião, a sua visão, e também até dicas, né, de outros assuntos que a gente pode trazer aqui no canal. Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 9, diz assim: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, eu estava em espírito e ouvi atrás de mim uma forte voz como trombeta, que dizia: Escreva num livro tudo o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Amém? Então é sobre essa declaração que nós vamos falar agora. João estava exilado em uma ilha chamada Patmos. Essa ilha ficava localizada a 112 quilômetros de Éfeso, né? De onde lá ele pastoreava as igrejas asiáticas, né? Naquela região que era considerada asiática, né? Não olhando para a região atual de hoje, tá? Em Marcos 10, 35, 45, olha esse dilema. Nós vemos lá Tiago e João, irmãos, pedindo para Jesus, e aí tem até a mãe deles também depois pedindo para que eles tomassem tronos ao lado de Jesus. E olha o que acontece mais tarde. Mais tarde, então, nós temos João sendo enviado para a ilha de Patmos. Na verdade, ele era para ter sido morto, mas ele acabou sobrevivendo de uma forma sobrenatural. E Tiago acabou sendo morto, né? Então, olha que situação adversa. Lá em Atos 12 existe o relato da morte de João, tá? Eu estou colocando o Atos 12, 2 aqui na tela para você ver, né? Onde diz: mandou matar a espada Tiago, irmão de João, e depois tentaram matar também o próprio João, mas ele acabou sobrevivendo. Então, João, pregando lá na ilha de Patmos e enviando essas cartas em nome de Deus para as igrejas, nos traz uma mensagem de que nós nunca devemos perder essa bênção espiritual que é ouvir a voz de Deus, né, e repassar as informações que o Senhor nos traz no nosso coração, independente de onde nós estamos. E quanto a isso, nós temos diversas, mas diversas mesmo, opções de pessoas que nos servem de exemplo. Por exemplo, Daniel na cova de leões continuou a pregar o evangelho. Jesus, nem se fala, nosso exemplo maior, né? Ele é o Rei dos Reis, ele se fez homem para vir até aqui pregar o evangelho. Mas nós tivemos também, claro, o próprio Pedro, que mesmo quando foi ali levado para ser morto, né? Ele que teve uma morte na cruz também, no madeiro, mas virado de cabeça para baixo, ele continuou a pregar. O próprio Estevão, que quando estava sendo apedrejado, né, ainda clamou pela vida daqueles que o estavam apedrejando, né? Então nós temos vários personagens. E também o próprio Paulo, né, que domina o Novo Testamento com diversas cartas às demais igrejas, e ele mesmo, né, escreveu várias dessas cartas estando preso, né? Então, independente de onde nós estamos, a proclamação do Evangelho, ela permanece sendo uma orientação de Cristo, tá? A voz de Cristo, que João destaca em Apocalipse 1, ela é parecida como uma trombeta. E olha que interessante, porque na Bíblia as trombetas, elas têm uma relevância crucial. Em Apocalipse, em outros textos, né, como Apocalipse 4:1, por exemplo, a trombeta, ela é um chamado para o céu, é um chamado da igreja para o céu, um retrato do arrebatamento de Jesus quanto à igreja. Aliás, na Apocalipse 4:1 vai dizer bem assim, ó:
Depois dessas coisas, olhei e eis que diante de mim havia uma porta aberta no céu, e a voz que eu tinha ouvido falar comigo no princípio, como de trombeta, disse: suba para cá e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Então, lá em Apocalipse 8:2 também, as trombetas vão sinalizar que Deus derrama sua ira sobre o mundo. Nós temos aí vários aspectos, e não só aqui, mas também no Antigo Testamento, onde nós temos um conceito de trombeta muito especial para o povo de Deus, porque foi no Antigo Testamento que a trombeta foi colocada como um símbolo para a organização do povo. Então, tinham toques de trombetas, né, para indicar uma solenidade, uma festa, o início de uma festa. Tinham toques de trombeta para convocar o povo para a guerra, né? Então, muito interessante também, tá? Porque trata dessas diferenças aí, né, a respeito da trombeta. E ela tem vários momentos importantes aí na palavra de Deus. Mas, para encerrar, a voz que João ouviu, o Cristo que João ouviu aqui no Apocalipse 1, disse a João, orientou a João para escrever esse relato e enviar às igrejas das quais o próprio João estava separado, né? Então, lógico que naquela região haviam mais do que 7 igrejas, era uma região grande, mas Cristo escolheu estas igrejas que representam muito bem as necessidades espirituais que nós, como igreja, como congregação, temos ainda hoje. Então, essas 7 igrejas, e 7 também tem uma referência de algo completo, né? Algo que a gente vê muito esse simbolismo na Bíblia, né? É algo completo. Então esse 7 também, ele meio que resume os problemas que as igrejas tinham na época, né? E muitos desses, infelizmente, as congregações têm ainda hoje. Mas fato é que o Cristo que João ouviu, assim como o Cristo que João viu, que a gente trouxe na mensagem anterior, é um Cristo diferente. O Cristo que João ouviu também é um Cristo diferente. Não é aquela voz suave do cordeiro, mas sim aquela voz alarmante da trombeta, né, que chama para a realidade. Jesus hoje nos chama para a realidade sobre o fim dos tempos, a realidade sobre o arrebatamento, a realidade sobre a necessidade de pregarmos o evangelho, de falarmos uns com os outros sobre o amor, a graça de Deus, mas também sobre o juízo, sobre a ira vindoura que, né, está muito próxima aí nesse fim dos tempos. Então, nós precisamos aí também, como uma trombeta, assim como a voz de Cristo para João, alertar as pessoas que estão ao nosso redor. Muito obrigado pela sua companhia, curta e comente sobre esse material e, claro, né, se inscreva no canal aqui, porque assim você vai receber os conteúdos aí sempre na palma da sua mão, tá bom? Deus te abençoe, até a próxima.